Olá, alunos! Seguindo o nosso cronograma, nós vamos falar então do método PDCA. Inclusive, vocês já utilizaram um pouquinho dele na aula anterior, não foi verdade? Então, agora nós vamos de conceitos aí sobre o PDCA. O método PDCA, então, ele foi altamente difundido por Deming, né? Um dos nossos gurus da qualidade. A gente não viu lá no comecinho? E ele é um instrumento valioso no controle e melhoria de processos que representa o caminho a ser seguido. Lembrem lá no planejamento, né, do nosso exercício, do nosso na prática que a gente fez ali, se vocês estivessem implantando um sistema de gestão da qualidade dentro da indústria. O que eu fiz com vocês? Eu abordei essa implantação justamente utilizando o método PDCA. Então, ele vai ajudar a gente a determinar qual caminho a ser seguido, né? Dividir o processo em etapas de maneira organizadas. Né? Para quê? Para que as metas que eu tenho ali estabelecidas, seja implantar um sistema de gestão da qualidade em uma empresa, elas sejam ali de fato alcançadas, né? Essas metas possam ser, as metas almejadas, né, pela empresa, elas possam aí ser alcançadas e alcançadas com sucesso. Lembrando que o método PDCA, ele é um ciclo, né? Então, esse ciclo, ele tem ali que estar constantemente rodando, ok? Então, por que eu vou utilizar o método PDCA? Né? O planejamento é a nossa etapa principal ali do PDCA. E quando eu planejo, né? Quando eu organizo as informações, quando eu tenho noção de tudo que vai acontecer na prática, né? De todos os prazos, de todas as responsabilidades aqui lá no nosso processo, eu consigo o quê? Reduzir ineficiências. Por que eu reduzo ineficiências, Milana? Por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, datas responsáveis, né, eu não vou ficar ali procurando aleatoriamente quem vai cumprir aquela determinada função, né, e gastando ali tempo, um tempo exaustivo, né, tendo um desgaste, procurando saber quem vai executar determinada função. Aquilo ali já foi pré-estabelecido no meu planejamento. Consequentemente, se eu estou reduzindo o tempo, né? Se eu estou reduzindo ali, diminuindo as ineficiências do processo, eu estou o quê? Reduzindo custos e contribuindo, é lógico, para a melhoria da qualidade. Eu melhoro não só a qualidade, eu melhoro a qualidade, a forma com que esse processo ele é executado, né? Então eu vou ter mais produtividade, né? Eu vou conseguir produzir mais em um menor tempo. Eu vou ter uma melhor eficiência, né? Eu não vou ficar ali dando murro em ponta de faca sem saber para onde ir. Por quê? Porque eu já tenho tudo ali pré-estabelecido, né? Então, eu tenho ali um caminho que eu devo seguir para chegar naquele objetivo. E aí, pessoal, consequentemente, né, quando vocês seguem esse passo a passo, quando vocês seguem a metodologia, essa influência da metodologia se reflete no seu negócio. Você consegue, então, aumentar a satisfação dos clientes que consomem a sua marca. Quando a gente fala, né, nesse aumento dessa satisfação desses clientes que estão consumindo ali a sua marca, né, e a gente faz um link com essa redução de ineficiências do processo e com essa melhoria ali do processo de forma geral, vocês vão ver que o que vai acontecer como consequência? Vão começar a reduzir o número de não conformidades no seu processo, né? As falhas, os erros, os desperdícios, os retrabalhos, eles serão de fato reduzidos no seu processo. Então, há uma reflexão de maneira geral.
né? Todos vocês já devem conhecer, né, esse círculo que representa o método PDCA. Então, a gente faz aqui, né, esse círculo. Esse círculo, ele é constante, né? O PDCA ele deve estar sempre rodando. E aqui a gente tem, então, né, o que deve ser ali preconizado em cada etapa, né, em cada fatia ali desse nosso bolo, né, em cada fatia ali do nosso círculo. Quando a gente fala então no P, né, que é o planejamento, a gente tem ali no planejamento a identificação do problema, né? Então vocês vão identificar o que vocês querem solucionar, né? Qual é o intuito da utilização desse PDCA? É para atender qual objetivo? Então, vocês analisam o fenômeno, né? Vocês vão fazer a análise daquele contexto ali de forma geral. Para quê? Né? Para que vocês tenham, consequentemente, uma análise do processo, um entendimento do processo, do que está acontecendo com aquilo ali, que vai contribuir, né? Ter como consequência a elaboração do seu plano de ação. Que é o quê? Você está traçando metas ali. O que eu tenho que fazer? Qual a data que eu tenho para fazer aquilo ali? Quem que é o responsável? Então, vocês estão planejando, vocês estão organizando tudo que deve ser executado. Feito essa etapa aqui de planejamento, né? Que geralmente ela é a etapa que a gente gasta mais tempo ali no PDCA e ela deve ser feita, né, constantemente, ela deve ser ali, vocês vão, né, depois na prática, verificar que alguns erros na execução são falhas, na verdade, no planejamento que não foi bem feito. Aí nós partimos, então, para a parte de execução, né, do nosso ciclo PDCA. Que é o quê? A execução do plano de ação. Então, é nesse momento que a gente capacita a equipe, que a gente faz os treinamentos necessários, né? E que todo mundo ali, de fato, coloca a mão na massa. Que todos vão executar o que está definido ali no plano de ação do nosso PDCA. Depois dessa execução, nós vamos, então, o quê? Verificar os resultados. Então, o que eu obtive com essa execução, né? Quais foram os meus resultados, né? A gente vai ali gerar indicadores, né? Nós vamos ali mensurar quais os resultados que foram obtidos. Para quê, gente? Para depois, de fato, padronizar o processo. Aí vocês vão padronizar e concluir aquele ciclo. Então, tudo que foi observado aqui como falha, né, nas etapas anteriores, nessa padronização, na conclusão do processo, vocês vão utilizar para quê? Para reiniciar um novo ciclo. E é lógico que, de fato, né, corrigindo ali, reparando essas falhas que foram observadas. E aí, é nessa parte que a gente chega à conclusão que o PDCA é um método de melhoria contínua. Porque à medida que vocês vão aí reaplicando, né, realimentando esse ciclo, vocês vão diminuindo cada vez mais os erros, as falhas nessas etapas, né, e vão conseguindo ali ter um processo muito mais assertivo, um processo realmente que faça sentido para o sistema de gestão da qualidade. Então, nós temos aqui, né, de forma mais estruturada, né, quando a gente fala em gerenciamento de processos, então a gente vai lá nessa etapa de planejamento, né, nós vamos o quê? Definir as nossas metas. Lembrem do exercício lá, se vocês fossem um gestor, né, como que vocês fariam para implantar no sistema de gestão da qualidade. Então, a gente vai definir as metas, né, definir onde que você quer chegar, quais as perspectivas. Né? Então, nós vamos determinar quais passos nós devemos seguir para alcançar essas metas. Se a gente colocar aquela situação aqui, nós vamos observar que todas as etapas, tudo que nós discutimos na prática, ele se encaixa perfeitamente aqui nessa situação. Então, a gente define os métodos, né? Tudo que eu vou fazer ali, todas as estratégias que eu tenho, para quê? Para que eu alcance, né, os meus objetivos, as minhas metas. Eu vou educar e treinar a minha equipe.
Com foco em quê, gente? Com foco na execução, né, desses métodos que foram definidos, com foco na execução desse planejamento que foi definido nessa etapa inicial aqui. E aí a equipe começa, então, a executar esse trabalho. E aí vem a próxima etapa, que é o quê? Verificar os efeitos desse trabalho executado. E aí, né, lá na ação, o que que a gente vai fazer? Nós vamos atuar no processo em função dos resultados. Então, a gente vai atuar ali, né, naquele processo que foi planejado em função dos resultados que a gente obteve aqui nessas etapas anteriores. Então, aqui, né, mais um resumo do PDCA para que fique bem claro, né? Ele pode ser aplicado em diversas situações, então esses esquemas aqui, cada um representam uma situação. O PDCA não é uma ferramenta engessada, alicerçada em uma única situação. Então, vocês podem ver que esse PDCA, ele pode ser aplicado para a resolução de diversos problemas práticos aí do seu dia a dia, dentro do sistema de gestão da qualidade. Então, em todas as etapas ali, né, a gente identifica, observa, analisa o problema, elabora, executa, verifica os efeitos do trabalho, padroniza e conclui. Gente, isso para tudo, seja para procurar um desvio, seja ali para implementar alguma ferramenta, algo novo, seja ali com problemas, né, dentro da produção, dentro do dia a dia, vocês conseguem utilizar esse método PDCA. E aí, pessoal, para ilustrar, né, sobre essa metodologia, sobre o PDCA, eu trouxe um vídeo para vocês em que eu tenho uma situação, né, uma história muito interessante que aconteceu comigo dentro da indústria com relação à aplicação da metodologia PDCA, né, e com relação à aplicação das diversas outras ferramentas da qualidade e implantação do sistema de gestão da qualidade. Havia uma indústria em que eu fui contratada para implementar esse sistema de gestão da qualidade, mas o pessoal era um pouco resistente, então eles tinham dificuldades em entender o quanto o gerenciamento do processo, ele era algo ali que realmente ia fazer a diferença e iria mudar os resultados de fato dessa empresa. Então, o que a gente, né, começou ali a alicerçar? A implantar esses conceitos de uma forma mais lúdica, correlacionando esses conceitos, as metodologias, né, com coisas que eles tinham familiaridade. Por quê? Porque na metodologia convencional, nem sempre a gente estava alcançando os resultados esperados. E aí vem a história aqui desse vídeo. Né, eu tinha que ensinar para eles a importância do planejamento, por quê? Porque eles eram uma equipe muito reativa, né, faltava ali proatividade da empresa, então a empresa era uma empresa que em momentos ali de fiscalização sempre saía correndo, estava com tudo ali, né, deixava tudo para a última hora, faltava planejamento. Faltava execução respaldada no planejamento e entender o quanto esse planejamento ele era fundamental para os resultados da empresa e para a virada de chave deles. E aí, não fiquem chateados comigo, porque esse vídeo acaba que ele né, desconstrói um pouquinho a imagem da nossa infância, que é o vídeo do coiote do Papaléguas, né? Nós temos aí o coiote sempre querendo pegar o Papaléguas e ele nunca consegue. E nessa situação aqui, a gente vai ver o quanto o planejamento ele foi essencial para que o coiote ele alcançasse o objetivo que ele mensurava ter. Então, dessa forma lúdica, eu consegui, de fato, abrir a cabeça deles para que eles enxergassem, né, correlacionando ali com algo que eles já tinham tido contato em alguma fase da vida, que o planejamento era algo essencial. Então, foi uma ferramenta que funcionou comigo na prática, né? Uma estratégia para a implantação que me ajudou muito a conduzir a equipe, porque era uma equipe muito resistente, e eu trouxe para vocês, para que vocês assistam também e compartilhem em situações na vida prática de vocês.
Bom, pessoal, após assistir o vídeo, eu creio que vocês entenderam que o Papaléguas, né, dessa vez foi pego e que o que fez ele ser pego pelo coiote foi, de fato, o método PDCA. Faltava planejamento, né? A minha infância, ela foi a vida toda ali esperando o coiote pegar o Papaléguas e mal eu sabia que uma ferramenta da qualidade poderia resolver todo o problema, né? Ele entendeu que o planejamento, que a estruturação, né, da estratégia dele, ele conseguiria ali obter resultados e de fato obteve. Então, levem essa situação para a vida prática de vocês, né? Tentem ver o quanto esse planejamento ele pode influenciar nos resultados que serão obtidos dentro da sua equipe. A nossa aula acaba por aqui. Eu volto com vocês, né, nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, entendido e visto quanto o PDCA pode ajudar vocês no dia a dia. Avaliem a aula e bons estudos!